Olá, o programa Vida em Jogo está de volta, mais uma vez, objetivando a pregação da Palavra de Deus. Esse é, sem sombra de dúvida, a nossa temática e o nosso maior desejo. E como texto base da reflexão de hoje, eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto, um versículo e meio do livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque são apenas 3 capítulos na Bíblia e eu aconselho até no término desse programa, dessa mensagem, você se debruçar e ler esses 3 capítulos. São interessantíssimos, são ordens, um diálogo de Deus com o profeta Abacuque, e o profeta Abacuque, ele é conhecido pelo seu otimismo, pela sua dedicação, pela sua prostração a Deus e pela sua dependência em Deus para viver. E o texto de hoje, é no capítulo de número 2, versículos 4b, quer dizer, a segunda parte do versículo 4 e o versículo 5, diz assim: mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Então eu gostaria de ficar nesse texto aqui, que diz assim que o justo vive pela fé, ao contrário do ímpio, que a arrogância dele nunca encontra descanso, e o seu desejo de enriquecer é contínuo, é voraz como a sepultura, como a morte. E Abacuque ele diz que a riqueza ela é ilusória. Ela de fato não tem uma consistência no âmbito espiritual. E riqueza e coisas, elas passam de mão em mão, enfim, elas desaparecem e ele se concentra nessa ótica aqui. E hoje, eu gostaria de conversar com você, não é? Nesses próximos minutos, porque ao mesmo tempo em que as grandes descobertas elas beneficiam o homem da pós-modernidade no que diz respeito à sua longevidade, né? O último censo aqui no Brasil provou que o brasileiro está vivendo 11 anos a mais. Isso é ótimo, isso é bom, isso é maravilhoso. O brasileiro ele está se cuidando mais, ele está caminhando mais. Antigamente, na orla marítima aqui de João Pessoa, há 30 anos atrás, você não via o que você vê hoje, no início da manhã e no finalzinho da tarde, multidões caminhando, se preocupando com o cuidado no físico. Da mesma forma acontece com a alimentação hoje. As pessoas buscam mais alimentos naturais, saudáveis, tomar mais água de coco, comer mais verduras, frutas, que são produzidos exatamente pela própria terra para o alimento do homem. E ninguém mais conhece o homem e suas necessidades do que Deus. Então, o homem, Deus sabe qual o suporte do homem de temperatura, até quantos graus de temperatura o homem suporta no calor, no frio, qual o limite da pulsação, dos batimentos cardíacos, enfim, do cansaço. E hoje nós estamos vendo, presenciando, assistindo, embora com todas essas crescimentos, com todas essas colocações na medicina, nós estamos vendo hoje
um crescimento avassalador das doenças que são conhecidas como doenças psicossomáticas, né? Doenças da mente, doenças do emocional, doenças que são somatizadas em detrimento do emocional abalado, e o estresse, que é uma palavra em inglês que significa pressão, tensão, e essa carga de estresse tem causado o óbito de muitas dezenas e milhares de pessoas no mundo afora, ainda na idade jovem, ainda numa idade prematura. Então, por quê? Porque esse desejo de enriquecimento, de se tornar proprietário de muitos bens, tem levado muitas pessoas ao seu nível máximo de suporte e tem levado a pessoa à morte, né? Tem causado a morte de dezenas de pessoas. E Abacuque diz assim que o justo ele viverá por meio da fidelidade, de fato. Por quê? Porque quando você imagina, quando você sabe, quando você pensa que a sua vida está na dependência total, integral de Deus, que é Deus quem lhe sustenta, que é Deus quem lhe guarda, que é Deus quem lhe protege, que é Deus que provê, que é Deus que abre as portas, fecha as portas, e é exatamente isso que o profeta Abacuque está dizendo aqui, que Deus, ele providencia as coisas para nós, de maneira que o justo viverá por meio da fé, e não podemos sair do centro da vontade de Deus, porque quando nós nos inclinamos para qualquer uma dessas outras vontades, por meios próprios, por desejo próprio, por ganância, por valores efêmeros, sem sustentabilidade, nós estamos atraindo para nós essas doenças psicossomáticas, essas doenças da pós-modernidade, e chega um momento que o seu coração não resiste, que infelizmente, às vezes o seu cérebro, de tanta pressão, não resiste, e aí acontece o que nós conhecemos como AVC, acidente vascular cerebral, um vaso, uma artéria rompe, e há um sangramento, e há uma hemorragia no cérebro, e a pessoa fica então danificada, vamos dizer assim, com parte do seu corpo atrofiado pelo excesso de preocupação por aquilo que é causado, chamado de estresse nas nossas vidas. E você está talvez me perguntando, o que é que tudo isso tem a ver com a pregação da palavra de Deus? Tem tudo a ver. Porque as pessoas acham que a palavra de Deus, ela é apenas uma conexão com o religioso. E a palavra de Deus, ela é instrução de vida diária. Essa é a grande mensagem dos evangelhos. Essa é a grande proposta da Bíblia Sagrada. Trazer vida para as pessoas. Não só a vida abundante, não só a vida eterna, não só a vida das regiões celestiais, não só a vida um dia na presença de Deus, como uma vida abundante e prazerosa aqui, ainda na terra. E isso é imprescindível. Uma vida saudável é imprescindível para uma vida em paz. Uma vida tranquila. Uma vida sem excessos. Uma vida sem desastre emocional. Como é que no mundo de hoje tem milhares de pessoas nesse momento trancadas em seus quartos, sofrendo de depressão profunda, aguda,
pessoas com medos, com fobias. Por quê? Porque todas essas expressões externas que geram expectativa no coração, que geram desejos de conquistas, de obter isso, comprar aquilo, comprar mais aquilo outro, traz consigo também os males das doenças. E aí você vê, e você conhece, pessoas que estão desgastando a sua própria vida para ficarem ricos materialmente, e essas pessoas, a grande maioria delas, não usufruem dessa riqueza. Os filhos, os netos, às vezes pessoas que nem sequer trabalharam arduamente, que nem sequer se levantaram 6 horas da manhã, vão usufruir desse patrimônio. Por quê? Porque quando você acordou para a realidade da vida, o seu coração já não mais resistiu. O seu corpo já não mais responde. E aí você olha para trás e diz assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Me tornei um homem rico, uma mulher rica, um homem cheio de patrimônio, um homem cheio de bens, conquistei isso, fiz aquilo, comprei aquilo, investi naquilo, tive mais aquilo, e aí? E a vida? E a existência? E o emocional? E os relacionamentos? E o pão nosso de cada dia? E a sua vida no dia de hoje? Passou. Por que passou? Porque como você tem compromissos para daqui a 15 dias, você não consegue viver exatamente o dia de hoje. Sua vida está projetada, ansiosa, angustiada para cumprir um compromisso ainda para frente. Por quê? Porque o seu desejo, a sua ganância, o seu excesso de conquistas lhe causa ansiedade. E, por sua vez, a ansiedade exacerbada, exagerada, gera o estresse. E o estresse gera uma série de outros fatores, desencadeia outros fatores maléficos que atingem o seu organismo. Aí você fica irritado, fica cansado, cria-se úlceras, gastrite. Por quê? Porque o excesso de pressão e tensão gera, obviamente, as sequelas e respostas do corpo, do organismo, da mente, do coração, do cérebro, que não foram programados por Deus para essas coisas. Você está entendendo que tudo isso tem a ver com a pregação da palavra de Deus? Você está vendo que continuamente, diariamente, eu tenho sempre o desejo de trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, de orientação para a sua existência, de discernimento para você parar um pouco durante esses 30 minutos, analisar, fazer uma introspecção, verificar aonde você se situa nesse contexto da pregação e dizer assim, o pastor Hinaldo tem razão. Mas eu não tenho razão por mim mesmo, por ideologia minha, por filosofia minha ou por criação do meu intelecto.